Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Bom, eu vou me apresentar, eu sou presidente aqui da PAI, né, como vocês sabem, né, dos de fora que não me conhecem, sou presidente da PAI, já no meu segundo mandato. Estamos aí e estamos recebendo hoje aqui duas pessoas, né, para mim muito importante. São pessoas que do meu convívio, né, mas eu queria que todo mundo conhecesse um pouquinho também. Então vamos nos apresentar. Passar para minha mãe, né, tem que ser cavaleiro, né, começar pelas mulheres. E aí, né? Eu sou a Vera, né? A mãe do Abel, né? E mãe da Ariane, né? E por enquanto isso. Meu nome é Abel, pai do João Paulo, né, casado com a Camila, 42 anos, né? Atualmente diretor social aqui da PAI. Então, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com você nesse podcast, né? Que é um sonho, né, para nós aí da PAI que tá sendo concretizado entre muitos que a gente está conseguindo, né? Com a nossa presidente aqui no Master. Nosso sonho, né? Tudo que a gente conquista aqui não é meu, é nós todos juntos, né? A Vera sabe, já estamos bastante tempo, né, nessa caminhada, né? Até vamos conversar um pouquinho, vamos contar um pouquinho, né, da nossa história, né? Eu tenho uma história bem bacana, assim, com a Vera. Quando eu entrei aqui na PAI, uma das primeiras pessoas, assim, que me chamou a atenção aqui dentro foi a Vera. Pela história de vida dela, né? Depois ela até vai contar um pouquinho para vocês. Mas a história de vida da Vera me inspirou muito, porque quando eu entrei aqui, que eu tive... alguém me chamou e disse que a Daisy talvez se desenvolveria melhor, né, se viesse para a PAI. Aí eu trouxe aqui uma das primeiras pessoas que eu vi e que me contou um pouquinho da história foi a Vera. Ela estava passando na época por um momento meio difícil, né? Aí a gente sentou e conversou e aquilo ficou na minha cabeça. Porque quando eu entrei para cá, eu sentava no sofá que tinha ali na frente e eu passava a tarde toda esperando a Daisy. E aquilo me entristecia, porque eu jamais imaginei, né? Isso chama o preconceito, né? Da minha filha estar na PAI. Aí depois, ouvindo tudo que eu ouvi, eu disse, meu Deus, eu tenho que reclamar do quê? Então eu não tenho que reclamar. Então, isso tudo me fez ter um vínculo maior com a Vera. Gosto de todo mundo aqui dentro, mas eu sempre conto isso, não é uma nem duas vezes, já contei várias vezes dessa minha história, desse vínculo que eu tenho com a Vera, pela história de vida dela. E é uma pessoa que está aí batalhando, né, por nós aqui da PAI, né, por todos nós, porque ela está sempre disposta, sempre pronta, a gente pede alguma coisa para ela prontamente vem fazer, né? Então, até quero que a Vera conte um pouquinho, né, dessa história, sem choro, Vera. Vamos contar um pouquinho dessa história, pode dar uma resumida aí, para as pessoas que não te conhecem, né, conhecer um pouquinho como é que tu veio parar aqui dentro da PAI. Não tem como não me emocionar, né? Seria impossível eu não me emocionar. Na verdade, a minha emoção hoje ultrapassa as bênçãos que eu recebi. Eu tive 5 bênçãos na minha vida. E o Abel, meu primeiro filho, né? Depois eu tive a Juliana, a Ariane, que ela hoje frequenta a PAI, né? Há 34 anos que ela tá de APAI. É um anjo na minha vida. É a minha fiel escudeira, né? E eu tive o Eduardo e a Juliana. E Deus quis que a Juliana fosse embora e que o Eduardo fosse embora. E teve um momento da minha vida que a Juliana tinha 19 anos, o Eduardo 16 anos. E levou muitos anos para mim entender que Deus fez o melhor para eles ir embora. Aí eu acabei, nesse tempo assim,
achando que eu tinha que fazer alguma coisa. Porque até então eu só era mãe, só mãe deles aqui na PAI, na época junto, Cebolinha e a PAI. E quando o Eduardinho partiu, eu achei que era necessário eu fazer mais, vim pra cá, mas eu vim como funcionária. Fui convidada pela Josefa como funcionária, eu fiquei 4 anos aqui, e o meu amor cada vez aumentou mais, cada vez aumentou, e mais, e mais, e mais, e mais. Então, tem um anjo aqui na PAI, que é o Jonathan. Quando eu estava trabalhando, ele sentava, e ele chegava, botava a mão em mim e dizia assim, Deus sabe todas as coisas. E aquilo era uma coisa para mim que eu ficava pensando como, né, ele sendo especial, e ele trazia aquele conforto, aquele alento para mim, da perda do Eduardo. Então eu me agarrei muito no Jonathan, porque ele me lembrava muito do Eduardo, e ele dizia, tudo vai ficar bem. Coisa assim que eu nunca esperava. Ele me ajudou. O Jonathan foi o anjo da minha vida naquele momento. Ele me deu muita força para mim continuar. E daí, e a PAI é amor. A PAI é amor, porque quando se pensa em a PAI, tem que pensar em amor. Porque o que a gente tem que fazer o melhor sempre por eles. Não é nós, é eles, né? Eu tenho a minha filha especial, que precisa de mim para tudo. E as outras mães que estão aí na luta, a luta, como tu também, né, Márcia? A luta nossa como mãe de uma criança especial é uma luta muito grande. Dia, né? Todo dia é diferente. Tu não tem aquela rotina que tu vai, hoje tu vai programar o teu dia, não. A gente vive em função deles. Então, se eles querem mudar o nosso dia, dá um piscar de olho ali e já muda tudo, né? Aquilo que tu planejou já mudou tudo, porque eles são assim. E são muito verdadeiros. São amor puro, como se diz, né? Então, eu gosto muito de dizer assim, ó, que quem entra para a PAI, seja por qualquer motivo, ou para visitar, ou porque tem um parente aqui, ou porque tem alguém da sua família, né? Não sai mais, porque é uma coisa diferente, é um amor que vem assim, verdadeiro. Não é aquela coisa de marido e mulher, não é um amor totalmente diferente. E tu não tem amor, não é só por eles, é pela instituição, é por tudo, pela causa em si, né? Verdade. Então eu acho isso uma coisa muito, muito importante, né? Da gente até falar, porque hoje em dia tem bastante preconceito com isso. Como eu tive também, né? Porque eu também sofri isso, de ter preconceito de trazer a minha filha para cá. De ter aquela aceitação, Sim, né? porque até então a gente via as outras crianças, né, que tinha deficiência visível. E eu olhava para Daisy e eu não via que ela era deficiente. Eu achava que ela era diferente, mas não era deficiente. Mas hoje em dia, tudo é falta de entendimento, né? E hoje em dia eu tenho esse entendimento, né? E uma das pessoas que mais me ajudou aqui dentro, né? E muitas vezes tu não sabe disso. Tu nem ficou sabendo, mas foi tu que muito me ajudou pela tua história de vida. Então eu sempre, às vezes, em casa, eu contava para minha família, né? O que tu tinha passado, o que aconteceu contigo, a tua vivência, né? Então isso sempre me deu força para mim estar aqui dentro, para mim fazer mais e mais e fazer para eles, né? Mas isso é muito bom. Então agora vamos ouvir um pouquinho do Abel, né? Que é também teu filho, né? Como é que tu veio parar aqui dentro também? Não, sim, não, é bem, a gente vai tendo, a mãe vai falando, a gente vai tendo, não tem como não relembrar, né, É emocionante, isso é verdade. da nossa história de vida e trajetória de vida, né, mãe? Então, às vezes, muitas vezes ali, eu Deus de novo, né? Então acompanho ali os meus irmãos, né? Então a gente trazendo um pouco ali, fazendo uma linha do tempo, né? Então a gente lembra lá no início do Cebolinha, a Kombi com o Ricardo vindo buscar a Ariane, a Bu, a gente chamava de Bu e a Ariane era a Nana, né? Então cada um tinha, e o do Eduardo, o Dudu, né? Então todo mundo tinha um apelido na família, né? Então eu ainda pequeno ali, com todo aquele movimento do pai e da mãe, né? Eu tive que amadurecer muito rápido também, né, mãe? Verdade. Pra passar aquilo com eles, porque não era fácil, né? A gente vivia num momento difícil até do país mesmo, naquela época, né? Então, pai, a gente
sinceramente, o pai trabalhava, né, realmente para sustentar nós, e muito hospital, né? Como tu falou, né, Marcelo? Cada dia Cada dia. é um dia, né? Então a gente teve mais assim, que o que tem no meu coração, se eu tivesse hoje como, se eu tivesse lá naquela idade lá, quando com meus irmãos, que eu tive o entendimento que meus irmãos eram, especiais, né? E se eu tivesse aquele momento de, se Deus falasse comigo, Abel, olha pro teu futuro agora. Tu assinaria um contrato para, no mesmo momento eu assinaria. Eu não mudaria uma vírgula do que foi na minha vida, Bom. né? Porque a gente tem, né? A gente passou muitas coisas junto, né? Mas também, como a mãe falou, teve o Jonathan, né? Conversou com ela. E depois, futuramente, a gente vai tendo entendimento, né? Que a partida é só uma pausa para depois não se encontrar, né? Mas que bom tá aqui, Márcia. E aí, vindo nessa linha de tempo, né? Falando nessa linha de tempo, não teria como... Eu tinha uma coisa no meu coração, Deus de novo, né? Com meus irmãos, né? Que eu tinha algo para fazer, né? E até a gente vinha, né? Conforme assim, assim a gente estava junto, né? Na PAI, né? Não como hoje estou há mais de 3 anos, né? Inclusive, a convite da Márcia, quando a gente sentou ali na sala e conversou, Márcia, do fundo do meu coração, ali eu vi que era o momento que eu estava, que Deus me preparou e me capacitou. Até, né, por ser no momento de Deus... Aí eu começo a olhar para trás, eu vejo bem certinho a trajetória, por que eu conheci tal pessoa, por que eu comecei a conhecer tanta gente. Então, nada é por acaso nessa vida. Nada é por acaso, né? Deus coloca as coisas, né, as pessoas certas no momento certo. No momento, sim. E eu me lembro que quando foi para mim montar, né, uma nova diretoria, né, no meu segundo mandato, eu conversei com a Vera e eu disse para Vera que eu tinha muita vontade de te convidar, né? Aí eu falei para Vera, ver o que tu acha, se ele vai aceitar. Aí a Vera me disse, não, nossa, com certeza. Ele vai aceitar sim, acho que é uma coisa que ele quer isso. E tu é uma pessoa que eu conheci aqui dentro já ajudando, né? Então, a primeira pessoa que me veio na mente foi assim, não, o Abel é uma pessoa que já está no meio, uma pessoa que entende, sabe muito bem o que é isso, já passou por muitos momentos, né, bons e ruins, né, sabe como funciona. Então, nada melhor, assim, ó. E do fundo do meu coração também, ó, eu agradeço, né, tu ter, lá na nossa conversa, ter aceitado tudo isso, porque hoje tu tá aqui e é o braço direito nosso aqui dentro. Porque assim, Vera, tudo que a gente fala, né? Não, chama o Abel. Chama o Abel que o Abel resolve. Ah, preciso de tal coisa. Não, fala com o Abel conhece fulano. Então, assim, o Abel hoje em dia aqui é o nosso braço direito, né? Então, eu acho isso muito importante para pai. Tu é uma pessoa importante para pai. Tu, Vera, é uma pessoa importante para pai. Assim como nós todos, né? Porque a pai somos nós. Não é o prédio que é a pai, não. Nós somos a pai. Então, eu acho assim que nada é por acaso na nossa vida, né? É isso aí. Eu também queria ressaltar, assim, né, que quando o Abel, que a Márcia convidou o Abel, né, para entrar para a diretoria, teve questionamento, não aqui dentro da PAI, como que o Abel chegou tão rápido na PAI, conseguiu mudar muitas coisas, ajudar tanto na PAI. E daí eu respondi para essa pessoa, não foi por mim que o Abel entrou na PAI. O Abel entrou por mim pelo coração dele. Porque o Abel, desde criança, teve o coração puro, bom, né? Tanto que o Eduardo, eles tinham 10 anos de diferença, e o Abelzinho cuidava do Eduardo para ele poder fazer uma comida, botar uma roupa a lavar. Ele andava com o Eduardo, ia na frente da casa. O Eduardo estava sempre grudado nele. Eles eram muito agarrados um ao outro. O Eduardo amava o Abel de paixão. Né? Quando o João Paulo nasceu, ele tinha até ciúmes do João Paulo, né? De tanto que ele amava o Abel, né? Então, quando o Abel se formou, no dia da colação dele, eu fiz uma homenagem para ele, e pessoas que estavam lá, tinha muita gente, e não sabia que o Abel era um irmão especial, porque o Abel teve que amadurecer muito cedo, porque tinha 3
Imagina, e tinha né? o Abel. Pai e mãe não dão conta, Né? né? Tem que ter Então, um suporte de... muitas vezes eu não podia ir na escola. Eu não podia ir na escola buscar o boletim do meu filho. Mesmo que eu nunca tenha recebido uma reclamação dele. Que ele sempre, né, foi... Nunca não precisei chamar ele para acordar de manhã para ir estudar. Ele sempre estudou de manhã, nunca estudou de tarde e de noite, sempre de manhã. Se formou sempre de manhã, né? Estudou sempre pela manhã. Então, a responsabilidade dele sempre foi... Ele já nasceu com esse jeito de... Ele sempre... Eu acho, assim, que tem pessoas... Todos são importantes, né? Mas eu, como mãe, eu vejo meu filho... Sou uma coruja, lógico, né? Como todas são. Depois mas, eu faço assim, pix, depois eu faço pix. Tá. Depois eu faço. Não, é assim, ó, sério. Eu só tenho a agradecer. Essa semana mesmo eu pensei sobre isso. Eu pensei na minha vida, né? E pensei assim, Deus, Tu é bom para mim. Tu me deu bênçãos. E tem o João Paulo também, né? Que é uma bênção na minha vida. É uma bênção na minha vida. Quando ele nasceu, o Abel chegou na porta com ele e as nossas avós estavam tudo viajando e eu tava... O Abel era o meu presente, né? Que não fazia muito pouco que a Julinha tinha partido, né? Então, o Abel veio para fazer o bem. Então, tem uma música que fala, né? Que todas as coisas cooperam para o bem. E eu sou muito grata a ti, Abel, por ser o que tu é. E o que se tornou aqui na PAI. E o que tu tá fazendo pela PAI, eu me orgulho de dizer para todos que estão dentro da PAI, ele é meu filho. Quando uma criança vem e te abraça, eu faço questão que ela saiba, tu é meu filho. Porque eu tenho orgulho de ti, do que te tornou, do que tu é. Que linda. Tu é o meu presente. Tu é o presente para mim. E quando tu veio, papai, tu cresceu muito. Tu cresceu imensamente. Porque tu faz o bem. Porque eu sempre digo, quem tá dentro de uma PAI, quem vier para cá, venha com coração, venha com amor, venha sem esperar recompensa. Porque cargo é temporário. Tudo passa. Nessa vida tudo passa. Mas o legado, o que a gente deixa, o que a gente faz de bom, de alguma forma volta para nós. Em amor, porque o que eles precisam aqui na PAI é amor. É só amor. E, na verdade, a gente que sai apaixonado, né? Porque, na verdade, eu já tive a experiência de trazer amigos meus aqui, né? Então, mais de um, né? E eles vinham, às vezes, vêm comigo no carro, e muitos, não um nem dois, eles param dentro do carro e começam a chorar porque nunca se sentiram tão bem acolhidos, né? E daí, né, então eles têm essa experiência também, né? Porque hoje no mundo, como a mãe falou, de repente no mundo parece que todo mundo quer algo em troca, né? Faz algo em troca. Sim, e aqui é algo em retorno. troca, né? E aqui é um amor puro, né? Então não tá te exigindo mais do que o amor ali que eles estão te... Eu falo assim, quer se abastecer? Vem comigo, né? Mas é verdade. Vem tomar um café aqui. Né? Então, né, Márcia? Então, como a gente tá falando, e o que a mãe falou das palavras, se hoje eu sou forjado no meu caráter, né? É pela minha mãe e pelo meu pai, né? E pelos meus avós também, né? Que a gente, né? Então, eu digo assim, a gente tem que ser uma esponjinha do bem. Então, a gente vai absorvendo as coisas boas, né? Que a mãe falou da questão de amor, tu já relatou dela, né? Então, vem da mãe a questão do pai de ser sempre trabalhador, né? De sempre acordar cedo e ter a responsabilidade, que nem quando eu constituí minha família. A mãe sabe, até quando eu fui namorar, né? Hoje que é a minha esposa, até a semana a gente estava num retiro de casal e ela falou pro pastor, pastor perguntou, por que tu casou com a Bel, né? Porque quando a gente era namorado, a primeira pergunta que ele me fez, tu aceita meus irmãos do jeito que eles são? Eu tinha essa preocupação, porque eu sempre tive entendimento, a mãe sabe, né? O futuro Deus pertence, mas os meus irmãos são minha responsabilidade, né? Eu também, vendo assim, a gente já conversou muito sobre isso, né? Eu tenho uma outra filha, né? A Tamara, ela tem 30 anos hoje, a Deise tem 33,
Então, a minha preocupação também, porque a mãe não é eterna, né, Vera? Não Deveria é. ser eterna, né, mas não é eterna. Então, a gente fica assim, bom, minha filha vai casar. Então, eu tenho a preocupação de que com quem ela vai casar, né? Essa pessoa vai cuidar da minha filha? Que além da esposa, que é a minha filha, vai ter mais uma irmã, né? Que é especial, que eu não estando aí, quem vai cuidar? Ela só tem ela, né? Vai cuidar. Essa era uma preocupação também. Mas graças a Deus também, o meu genro também é uma pessoa maravilhosa também. Também gosta da Daisy, né? E quando a Tamara foi também namorar ele, a Tamara também, me lembro que a gente conversando, ela disse, ó, eu tenho uma filha, uma irmã especial, assim, e eu tenho que cuidar dela. E tu vai ter que me ajudar a cuidar. Então, sabe, é assim. Mas o que eu digo? Isso é família. Exato. Isso vem de berço, entendeu? Isso é uma coisa assim que não é uma coisa que tu compra na esquina. Então, é ensinamentos que vêm. Tu ensinou bem teu filho tá aí hoje ensinando o filho dele. E isso é sucessivamente, né? É a mesma coisa. Eu tive uma família bem estruturada, consegui estruturar minha família bem também. E hoje minha filha tá aí me dando alegria também, né? Graças a Deus, eu sei que se eu partir hoje, ela vai cuidar da irmã com todo o amor e carinho, né? Mas tirando isso tudo ali, essas emoções, né? Que a gente, se deixar, a gente fica aqui contando muita coisa. E vamos chorar, sim, com certeza, né? Porque a gente chora por coisas boas, por coisas ruins, né? Mas vamos chorar por coisas boas, então. Exato. O que hoje, assim, ó, de futuro, né? Que a gente tem bastante coisa, né? O Abel tá aí na diretoria também da PAI, né? E a gente sempre pensa no futuro. O que tu pensa, Abel, hoje, assim, pro futuro? O que tu queria ver a mais na PAI? Sim, bom, Márcia, esse ponto, assim, até aproveitando, né? Eu que acompanhei também quase 3 anos, né? Uhum. Então, isso que tu perguntou agora vem ao encontro, né? Como eu vi essa questão, assim, de conquistas, né? Ainda eu tava vindo pensando, né? A gente teve a academia lá e também pelos parceiros, né? Que hoje nos ajudam. Isso. Vivemos sem parceiros. Vivemos sem parceiro, né? Parceiro para nós aqui é essencial. E eu fiquei me lembrando, a gente teve alguns detalhes, posso esquecer, mas lá a academia, a VEG, né, nos ajudou a fazer a padaria com o projeto que você conseguiu lá no Provida, né? A própria Marsala, que está ajudando muito nós nos cursos, né? Então, várias... a gente fez também, sem contar que essa semana a gente inaugurou também Teacoli, né? Que era uma questão que a gente estava... É muito importante, uma coisa assim, ó, que veio assim para o município, né? Não é assim, é da PAI, não. É para o município, né? Vai ajudar muitas famílias aí, que a gente já tinha um projeto há um tempo atrás, lembra, né? Que era que as crianças pequenas, né, vinham aqui, a gente teve 1 ano, né, de projeto, né? E essas crianças todas ficaram desamparadas. Então agora a gente quer que essas famílias, né, sejam resgatadas de novo, né? Mas é muito importante isso, mas pode continuar com o teu raciocínio. Não, mas não, pra gente ver o quanto, né, que a gente conseguiu alcançar a própria quadra ali, né, do projeto que veio lá do Derlei junto com o Dimas, né? Do Dimas, isso. Provida, não vamos lembrar agora do projeto, mas enfim, é um projeto que deu certo e esse ano... Todos no jogo. Todos no jogo. Obrigado. Então, é um projeto que, né, que tem continuidade, a gente já está recebendo demanda, né? Então, nossa própria sala aqui, né, de podcast, né? Eu vi a teu corte hoje falando, né, quando imaginaria, né, que a gente estaria, né, numa... Então, olha só o que tu falou lá no início também. Tudo que a gente pensa é proporcionar para eles uma experiência, né, qualidade de vida. Porque a gente participou agora no campeonato que os meninos foram campeão de salão, e a gente ficou falando com o sensei Adriano, e ele ficou, como ele ficou com a delegação, muitos não tinham ido num hotel, né? Dormindo no hotel, muitos não tinham andado de elevador. Isso foi bem emocionante, né? Ou nos dias de hoje, dizer que tem um adolescente, né, que nunca andou num elevador. Então, para te ver como a PAI transforma, né? Tem coisas que ela oportuniza, né? A pessoa não tem no seu dia a dia, não tem em casa, né? Mas vou lá na PAI e eu consegui fazer isso. Mas isso é muito emocionante. É gratificante para nós, né? E então tudo que está acontecendo, a própria corrida agora, domingo, dia 29, tem a primeira corrida da PAI. Isso aí, é todo mundo convidado aí. Todo mundo convidado. Pode vir, mas as inscrições já encerraram, né?
Então foi um sucesso, 300 inscritos já para a nossa primeira corrida da PAI, que foi um movimento junto com a Natural Life, com o Rafael, né? Isso. Natural Fit. Eu tô trocando os nomes hoje. Essa Natural idade. Fit. É a idade, é a idade. Então, Márcia, o que a gente faz aqui, tu falou pro futuro, né? Então, acho que pro futuro é dar continuidade e buscar sempre o melhor para eles. Sempre, sempre, né? Tudo que a gente pensar que vier de melhoria, não, às vezes é numa conversa assim, que nasce uma ideia, que daqui a pouco a gente pode vir e colocar aqui dentro da PAI e a gente vai atrás, né? Então, por isso que a nossa ideia, eu acho também, né, Marcelo, é melhorar a nossa estrutura física, eu digo, né? Isso, Porque o nosso prédio é um prédio muito antigo, né? Então, eu acho que é uma das nossas, né, fachadas. É que assim, a gente sabe que tem bastante coisas pra gente melhorar aqui dentro, mas até para ficar assim, para as pessoas entenderem o porquê. Eu fiz uma sala de podcast e eu não conseguia arrumar a parede que tá estragada lá. É que não é assim, né? O dinheiro vem através de projetos. Então a gente teve um projeto para arrumar uma sala, teve um projeto para fazer uma academia. Não temos um projeto assim, aquele dinheiro que vem, ele vem amarrado para aquilo ali. Então eu não posso tirar o dinheiro aqui que era de uma sala, de um projeto para um podcast, para arrumar o pátio que está feio. Então tudo tem um porquê. Então não é assim, que ela podia ter feito isso e não fez. Não, então a gente está aí tentando, né, batalhando para ver se consegue uma emenda parlamentar que seja para poder arrumar a estrutura física, né? Exato. Que a gente tem bastante coisa aqui, porque é um prédio, né, antigo, né? 56 anos, né? Não é mais criança, né? 56 anos já tem uma vida aí pela frente, né? Então a gente tem que, de vez em quando, né, dar uma arrumada, né? Quando eu entrei aqui há 6 anos atrás, a gente deu uma arrumada na fachada, né? Tava bem feia, né? Deu uma melhorada, mas 6 anos atrás, né? Então agora tá precisando de novo, a gente tá precisando de melhorar, pelo menos assim, a fachada, né? Mas a gente pode... E a estrutura toda física dela, nossa, tá muito feio. Mas devagarinho, né, a gente vai arrumando. Mas a gente pode também convidar, né, o pessoal que está nos assistindo no podcast, que também pode nos ajudar, porque agora a gente entrou na campanha do sócio, né? Seja um sócio da PAI, né? Sócio da PAI, precisamos muito. Muito, né? Então a gente fica o convite, né? Que é bem fácil, né? Hoje até a nossa Cida, né? Tá nos ajudando muito nessa questão dos associados. Por incrível que pareça, hoje Gravataí tem quase 300 mil habitantes, a gente está com 42 sócios, pessoal. Então, é incrível. É incrível, mas então a gente precisa, né? E é uma estrutura grande, né? Precisa de muita coisa para ser feito, né? E esse dinheiro, por exemplo, do sócio, é um dinheiro que a gente poderia usar para a estrutura, né? Que é onde vai mais dinheiro, né? Porque tudo que tu for fazer hoje em dia para melhorar uma estrutura de um prédio, de uma casa, né? A gente sabe pela casa da gente, né? Então tudo isso é muito difícil, tudo é caro, tem mão de obra, tem material, isso é caro. Então, assim, venha ser sócio da PAI, isso nos ajuda bastante. Tem ali, a gente tem agora um aplicativo ali, vai descontado já no cartão, ou pode pegar um boleto, pode pegar um carnezinho aqui. O importante é nos ajudar. Vem aqui, vem conhecer também, né, Vera? Conhecer a PAI, né? Ver como é que é o nosso trabalho aqui dentro, né? Então, todo mundo está convidado para vir aqui nos fazer uma visita, tomar um cafezinho, comer o famoso bolo da Marceliana. E a mãe também, que está à frente do brechó, também é bom, né? Eu ia comentar sobre isso, né? Que foi o ano passado, em uma da nossa de administrativo, né? Fiscal, eu que faço a ata, né? Sempre eu que faço a ata. E eu coloquei que houver o medo, eu queria cuidar do brechó, né? Daí, aí aconteceu coisas com a Ariane ficou doente, em volta da Ariane, né? Com uma tosse que tem ainda, mas hoje bem menos que ela tinha, né? Então eu me afastei, né? E daí consegui voltar com tudo, né? Tô me dedicando, venho todas as terças, no caso, porque eu digo assim, um ato simples, às vezes é um ato simples que para talvez uma grande maioria seja pouco, mas para nós que estamos aqui dentro é bom,
tu ter o prazer de fazer, porque tu sabe que o que tu tá fazendo ali vai ser para eles. Porque se todo mundo pensar, um exemplo, se todo mundo pensar assim, eu vou fazer um pouquinho, né? O pouquinho, tu vai enchendo, né? Um pouquinho, né? Tu vai expandindo, precisa, tu vai Um crescendo. pouquinho dali, daqui. E a gente sempre digo assim, ó, todos somos iguais. Todos. Não tem diferença, né? Eu digo sempre assim, que somos independente de qualquer coisa. A gente, quem tá numa PAI, eu sempre falei que quem entra numa PAI, eu vou repetir, tem que entrar com muito amor no coração, porque eu sempre, isso já é frase feita minha. Eu vou talvez morrer dizendo, o melhor sempre tem que ser para eles. Tudo tem que ser melhor, o melhor vai ser sempre para eles. Ninguém aqui dentro é mais importante que os anjos, porque eu me refiro a eles como anjos, não só a minha anja, né? Mas eles são anjos, porque eles não veem a maldade do mundo. A inocência. Né? A inocência dele, né? Deles não tem preço. O que vem deles vem de verdade. Vem puro. Vem de amor, né? Então, por isso que eu voltei pro brechó, eu voltei com tudo, né? E cumpri, porque assim, quando eu me proponho alguma coisa que eu tô determinada a fazer, pode ter certeza que eu vou fazer. Porque eu não gosto de fazer nada contra a minha vontade. E quando eu for fazer, eu vou fazer com amor. Tem que ser assim. Né? Então eu voltei pro brechó com tudo, né? Então, e eu fico assim na ansiedade que essa semana eu pedi ajuda pro Abel, pra Camila, pra arrumar umas roupas pro brechó, né? Porque a gente precisa, né, abastecer o nosso brechó, e o Abel trouxe, imensamente grato de novo, né? Como sempre, tá sempre nos ajudando mesmo. E ontem, aí eu saí daqui ontem, logo, a Cíntia me falou que chegou roupas de novo, né? Então, isso, né? Os parceiros de fora. Então, isso não tem preço. E eu tô ali por amor mesmo, né? É que nem eu digo, é por eles. É por eles, sempre por eles. Assim, né? E eu acho assim, ó, que é o voluntário, né? A Vera é voluntária, eu sou voluntária, né? Toda a nossa diretoria, a Bel, todo mundo é voluntário aqui dentro. E se doar um pouquinho, né? Tirar, mesmo aquele que assim, ó, não quero compromisso para sempre, eu não quero compromisso ficar um mês aí, mas vem aqui doar um dia do teu trabalho aqui para Pai. Vem aqui, ó, hoje eu vim aqui passar o dia com vocês para conhecer e eu quero ajudar. A gente está aqui, a gente está aberto para qualquer ajuda, para qualquer coisa que vocês quiserem nos ajudar. A Pai é isso, a Pai vive de auxílio de pessoas, né? Então a gente precisa de parceiros de tudo que é jeito. A gente se mantém de pé por ajuda de terceiros, ajuda de famílias, né? As famílias. E a gente, graças a Deus, aqui a gente tem. As nossas famílias são bem assim, temos um grupo bem bacana, assim, que nos ajuda bastante, que a gente pede e a gente consegue. Mas eu acho assim que tudo vem assim de berço, né? Como se diz, né? Se tu consegue ajudar hoje, é porque tu também foi ajudada, né? Tu sabe o que Com certeza. é. Lá no comecinho lá, tu aprendeu com a tua mãe, com o teu pai, né? O que é o bem, o que é o mal, né? Então tu consegue passar pra frente, ser uma pessoa do bem. E eu sou muito grata e muito feliz por ter vocês aqui, né? Nesses meus 6 anos de mandato, tá encerrando este ano, né? Mas assim, ó, eu só tive alegria. Assim, são 6 anos da minha vida que eu digo assim, eu parei a minha vida pessoal, meio que parou assim, porque os meus projetos, coisas que eu tinha para fazer na minha casa, na minha vida pessoal, deu uma parada nesses 6 anos, mas eu ganhei muito mais, porque daí eu consegui tocar isso aqui, ó, de uma maneira assim, ó, diferente, coisas que eu fiz que eu jamais imaginava que eu poderia fazer, que eu teria nas minhas mãos o poder de fazer alguma coisa, né? Então eu consegui botar em prática, né, muitas coisas que eu sonhava às vezes, pensava, né? E a gente tá aí, tem muito sonho ainda, tem muita coisa pra fazer, né? Sonhos. A gente vive disso, né? A gente vive de sonho, a gente vive de imaginação, né? Porque quando tu quer um bem, quando tu quer alguma coisa boa, né? Tu fica mentalizando aquilo e as coisas se concretizam, né? Porque eu acho assim, tudo é por Deus, né? Se a gente tá aqui é porque Deus nos permitiu fazer parte dessa história, né? Abel, tu também, Vera, vocês estão aqui hoje porque Deus permitiu que vocês participassem comigo, né? Junto.
E a gente tem vários parceiros, não é só vocês, né? Toda a nossa diretoria, né? Os nossos funcionários aqui. Ótimos, é verdade. São, como se diz assim, é escolhido a dedo, né? São escolhidos a A dedo, dedo, são porque a gente maravilhosos. sabe assim, ó, tem que ter o amor mesmo, tem que ter empatia, né? Para poder trabalhar com pessoas com deficiência, né? Porque a gente veja aí fora, tem muitas pessoas que, eu gosto, eu consigo, mas não. A gente já só no conversar, eu converso muito com a Lígia, quando a gente vai fazer uma entrevista, né? A gente já se conhece só no olhar. Então a gente tá fazendo uma entrevista com uma pessoa, a gente só olha assim, eu e a Lígia, assim, não tem nada a ver, sabe? Porque a gente sabe que é uma pessoa que tem um amor, né? Que sabe que vai tratar os seus anjos, né? Como a Vera diz, vai tratar bem. E aqui a gente tem que ser assim, tem que ter amor no coração. É verdade. É isso aí, né? Eu acho assim que só tenho a agradecer, né, mais uma vez por você estar aqui hoje, né? Muito obrigado mesmo, né? Por esse bate-papo, essa conversa, né, que a gente está tendo aqui. Eu acho que só veio assim, ó, para agregar mais, né? Nessa nossa sala linda, maravilhosa aqui, né? Linda demais. Mas Né? muito obrigado mesmo. Muito também obrigado pela equipe também, né, que tá junto com nós. Verdade. Essa noite. A gente preparou com de carinho. pessoas do bem, né? Não. É isso aí. A gente vai se rodeando de pessoas do bem e as coisas vão acontecendo. Vai fluindo. É. E agradecer, Márcia, agradecer o convite, né? O convite de lá atrás, de participar junto contigo na equipe diretiva, né? Agradecer a todos, né? A todos que, de certo modo, nos ajudam, né? E continuem nos ajudando, né? É uma batalha diária, né? Mas, como tu falou, sonhar não custa nada, né? Vamos sonhar, né? Então, né, te agradeço mais uma vez. O que a PAI, né, que eu puder fazer pela PAI, eu vou estar sempre, sempre disponível, à disposição. Não vou medir esforço, como a mãe me conhece também. Acho que eu peguei do perfil dela quando eu pego uma missão, né? Mas que bom que é uma missão de amor, né? Então, quando é uma missão assim, a gente tá mais tranquilo, né? Porque agora me veio na cabeça que a gente sempre fala os milagres, né? Às vezes no Natal a gente tá se batendo, mas vai acontecer algum milagre. Pum, vem o Natal, vem de toda a galera. Na Páscoa não temos nada. Não, mas tem o milagre da Páscoa. Sim. Pum, vem 20 e acontece. Então, quando a gente trabalha e quando a gente tá num ambiente assim que a gente faz o bem, as coisas acontecem naturalmente. E também acontece porque tem uma pessoa, né, Marcia, né, porque tu aqui do meu lado, porque tu, né, tu é na maestria, tu sabe lidar com as pessoas, tu sabe conversar, né? Então, como tu falou, Deus te capacitou, né? Porque eu não sabia nada, né? Eu disse até quando me convidaram, mas eu não tenho capacidade para isso. Mas Deus usa a gente da maneira que Ele quer. Exato. Então, tu diz às vezes vai ser de um jeito, não. Quando Deus quer que seja de outro, vai ser de outro e deu. Então tem que aceitar e deu. E graças a Deus consegui, né? Estou conseguindo, né? Manter até o final do meu mandato. Quero ir fazer ainda mais coisa, ainda até o final do ano. Tem bastante coisa para fazer. Meu Deus, ainda, nossa, tem muita coisa. Tem bastante coisa para acontecer, não é, Vera? Até assim, lembrando do momento assim que quando a Márcia entrou, né? E nós conversando um dia, daí ela disse assim pra mim, não sei se tu lembra, que eu sou tímida. Eu não sei falar em público, Vera. Vai ser difícil pra mim, porque eu fico muito nervosa. Daí eu falei pra ela naquele tempo, né? Não. Tu vai conseguir, né? E olha hoje, né? Quanto hoje, né? O quanto tu te esforçou, porque tudo de nós exige esforço. Não existe nada sem esforço. Quem falar que não, tudo na nossa vida, para tudo, lidar com as pessoas precisa ter esforço. Boa vontade, Vera, né? Boa vontade, tem que ter boa vontade. Tem que ter. Então, tu teve, né? Tu teve porque tu superou. Eu não sou tímida. Eu sou emotiva. Porque eu sou movida por o coração, né? Eu sou muito emoção. Uma vez tu falou pra mim que eu sou muito coração. Eu sou muito coração mesmo, né? O que me levou... Eu digo que os meus filhos voltar me salvaram para me tornar o que eu me tornei. Não sou perfeita. Tem muito, né? Ninguém é, né? Mas assim... Os meus 4 filhos me salvaram. Foi eles que me fizeram eu crescer. Né? Foi eles que fizeram ser o que eu sou. Porque se eu não tivesse meus filhos,
eu nem sei o que seria de mim. Então, eu sou grata a Jesus, porque me deu meus 4 filhos exatamente como eles foram, como eles são, porque eu fui abençoada. Eu digo de coração, assim, aberto, eu fui a mãe mais abençoada que Deus colocou na terra, porque eu só tive filhos bons. E Vera, tu sabe que até na minha família, muitas e muitas vezes eu tomo a Vera, por exemplo, né? Eu conto a história dela, né? Falando de novo, né? Mas assim, ó, eu conto a história dela porque às vezes tem pessoas da família da gente que reclamam por nada, por muito pouca coisa, né? Eu disse assim, eu me coloco no lugar da Vera, assim, se isso tudo de repente acontecesse para mim, entendeu? Eu não sei se eu estaria hoje aqui e continuaria a minha vida, né? Da maneira como a Vera continuou e foi fazendo e tá aí hoje em dia, uma pessoa maravilhosa, linda, poderosa. E eu não sei se eu conseguiria isso, né? Porque é muito complicado, assim, porque uma mãe, porque o normal é a mãe ir, né? E depois os filhos, né? Mas tu perder filho, né? E depois tu ficar aí e ter que continuar a tua vida, isso é muito difícil. Isso é muito difícil, porque eu me coloco no teu lugar, assim, que eu tenho minhas filhas e eu não me vejo sem elas hoje. Então, por isso, assim, ó, eu tiro o chapéu pra ti. Né, assim, eu penso muito assim que a metade de mim, se eu fosse escrever uma história da minha vida, né? Eu confesso, de coração aberto, que a metade da minha vida foi embora, assim com eles. Eu sei que eles estão bem. Eu sei que eles estão, no plano de Deus, eles estão maravilhosamente bem, né? Como eu disse, foram bênçãos da minha vida. Mas a outra metade, que são meus anjos, meu guerreiro, o meu filho, é o meu melhor amigo. Porque ele é a pessoa que eu mais confio na minha vida. É no Abel e na Ariane. E não é porque tu tá aqui, ó, que ela fala, se ela fala pra mim em seguida. Sou minha melhor amiga. Meu melhor amigo. Não, Meu filho é meu melhor amigo. Quando ela quer conversar, ela chama. É o meu melhor amigo. Isso é bom. Né? A Ariane é minha melhor amiga. Então ela diz pra mim, né? Tu é minha amiga, né, mãe? né? E ela tem um amor imenso pelo Abel. Então eu falei que eu vinha hoje, né? Eu não posso ir. Assim, não, tô hoje não, tá muito frio, né? Que eu protejo ela, né? Vocês sabem o quanto que eu protejo ela. Tá frio hoje aqui. Né? É verdade. Então é assim. Então eu digo, né? Eu só tenho que ser grata. Mais nada, né? Então, tudo. Então Deus colocou o Abel na hora certa, no momento certo, para ele poder ajudar. O quanto ele está ajudando a pai e ajudando, né, nós aqui. Para mim, como mãe, isso não tem preço, é algo maravilhoso, né? E eu quero que todo mundo um dia possa, assim, saber que ninguém é eterno, né? E que desse orgulho que eu tenho de ser mãe de crianças especiais, porque eles me ensinaram o que é ser mãe. E ensinam, né, a gente todos os dias, né? Todos os dias. Todos ensinam. A Daisy tem dias, assim, que ela sai com cada coisa assim, mas da onde que saiu isso, né? Da onde que ela ouviu, né? E às vezes o teu dia tá triste, né? E ela fala uma coisa ali do nada, né? Bom, mas tu reclamando do quê? Então, Deus colocou eles assim, do jeitinho deles, né? Para nos ensinar. Porque eu digo assim, ó, que quem é, no caso, especial, né? A gente diz eles especiais. Mas eu acho que o ser humano deveria ser que nem eles. Porque eu acho que Deus fez, né? Verdade. O ser humano, né? Para ser como eles são especiais. Não ter maldade, não tem orgulho, nada, vaidade. Coisas ruins, não tem nada. Não tem maldade no coração, né? E o ser humano era para ser assim. Então, eles são... Eu acho que, na verdade, o errado somos nós, né? E eles são certos. Na verdade, teria que ser assim, ó. Que nem a Deise, às vezes, ela faz coisas erradas, né? Que nem toda criança, né? E eu brigo, eu xingo ela, né? Não leva pro coração nem nada, um pouquinho ela já tá me abraçando e beijando, né? Na minha época, se a minha mãe dissesse alguma coisa pra mim, brigava, nossa, era uma semana braba, sabe? Eu ficava uma semana até triste, não conseguia conversar direito, porque a gente é assim, né? Normal da gente, aquela pessoa me magoou. E a Deise, não, na mesma hora, já abraça, beija, deu, terminou, não é mais nada assim. Então, nós deveríamos ser assim, né? Mas... É que nem a minha anja, né? Se eu falo alguma coisa pra ela, aí eu penso, vou pedir desculpa pra ela, vem assim, desculpa, mãe. Deus diz, não tem que pedir. Ela acha que ela que tem que pedir pra mim, né? Uhum. Então
agora me olhando, me arrumar, e ela assim no quarto, ela assim, tu tá bonita, né, mãe? Todo dia ela fala essa palavra pra mim. Tu é bonita, mãe. Então, e é verdade, né? Porque eles se enxergam. Ela diz, né? Tu é bonita, mãe. Ela tem um amor, assim, por mim. Então, ontem eu comentei que eu e o Abel, ele sabe disso, que eu e o Abel conseguimos falar com um olhar. Eu e o Abel, se a gente tá até no nosso grupo familiar e dá uma palavra, alguma coisa, eu e o Abel, a gente comunica com o olhar. A gente só se olha, Já sabe. a gente se conhece. Então, eu acho que isso é assim... É do amor, é do amor mesmo, né? É da criação. E a Ariane também. A Ariane, eu falo com ela com o olhar. Se ela estiver muito alterada, falando, eu só olho, faço assim. E ela parou, entendeu? Então, isso é uma coisa importante, porque é uma ligação muito forte. Até por incrível que pareça. Essa noite eu sonhei nada a ver. Eu sonhei com o Vitor e o Léo, com o Abel, o show deles, que eu era apaixonada pelas músicas deles. E eu passava a tarde toda dançando com o meu Duduzinho, botava um DVD, eu tinha um DVD, e com a Bel comprou um DVD da Gradiente. Tu é antiga ainda, né? E daí eu botava o DVD e ficava a tarde toda dançando com o meu filho, com o Eduardo. E ele adorava o Vitor e Léo. E essa noite eu sonhei com o Vitor e Léo, com essas músicas, né? Bom. E daí me veio, a primeira coisa que eu me acordei de manhã, é o Dudu, né? Assim, na minha mente, assim, que ele adorava o Vitor e Léo, né? Então, era um menino hoje tu ia vir aqui falar sobre ele, tu viu? Isso é coisa de Deus, né? É coisa de Deus. É coisa de Deus, que hoje tu ia vir falar um pouquinho dele também. É. Ver como é bacana nessas coisas, assim. E a Pai nos remete a tudo isso, né? Porque às vezes, não é só aqui com vocês, às vezes nós estamos conversando ali no pátio, ali, e a gente começa a conversar sobre a Pai, sobre isso aqui, e vira aquela coisa de família, sabe? Então tu conta uma coisinha da tua vida, outra conta assim, e todo mundo parece que já é da mesma família. Não conheço nada da fulana que tá ali, não sei nem quem é o marido dela, nada. Mas assim, parece que tu já tem aquela coisa de família. Por quê? Por viver aqui dentro, viver esse amor, né? Amor apaiano, como se diz, né? Mas isso é muito bom. Isso é vida. É, que nem quando a gente tem um filho, uma criança, né? Que nem a Ariane agora com os seus 40 anos, né? Que ela tem. Daí ela diz, nossa, ela mesma fala, né? Nossa. Daí eu perguntei, da do Abel, né? Todo mundo. E ela, nossa. E daí hoje, e ela deitada do meu lado, daí ela assim pra mim. Aí eu peguei, liguei, fui no TikTok, eu gosto disso aí. Eu disse, que Ariane? Tu não gosta de telefone, que ele foi assaltado, então eu não gostava do meu telefone, não gosta? Eu não quero telefone, mas eu gosto disso aí, do quê? Disso aí que tu tá vendo aí. Daí hoje eu descobri que ela gosta do TikTok. Tu vê, que bom. Né? Daí tá do meu lado, ela pega e fica olhando, né? Ela sai da televisão e vai olhar. Né? Aí eu gosto disso aí. Ah, tu gosta? A Deise, sempre uma coisa nova. Uma também, ela disse assim, ô mãe, eu quero um Facebook. Eu disse, como assim, Deise? Ela disse, eu quero Face. Eu disse, mas tu não sabe ler nem escrever, daí tu vai ter que postar coisa e botar assim, daí posta uma coisa lá feia aqui lá, que não pode ser postado aí. Tu não, mas eu queria o Face. Né? Não, nós vamos pensar, então depois nós vamos ver o que eu posso fazer pra ti. Porque às vezes eu dou ela leva olhar, né? Sim. Então ela porque eu acho assim, a Ariane é muito inteligente, né? Ela, mesmo na dificuldade dela, né? Que ela tem o CID 70, atraso mental leve, no caso, né? E mas ela tem um entendimento muito bom, né? Muito dependente de mim, mas o entendimento dela é muito bom para tudo, né? Então, mas hoje, quando eu me surpreendi com ela, porque ela não queria mais ter telefone, mas ela não pega na mão o telefone. Porque a gente foi assaltada, como eu falei, ela tem medo, mas hoje ela disse pra mim, eu disse, que bom, ela agora tá do teu lado, já tá gostando daquele, aí tá com as piadas, alguma coisa ela gosta, né? Então me diz, nem um dia igual o outro, né? Então é que nem que nem eu estava comentando, ninguém é eterno, e eu queria durar 200 anos. Eu 250. Só queria, mas não vou, né? Vai chegar a minha hora. Não, a minha meta, eu sempre falo, né, que é 120. A minha já é 200. Não, é 120 já tá bom, né? Então já tá porque, tranquilo. Mesmo sabendo, né, que tem um Abel, que vai ser um irmão maravilhoso, mas eu quero durar 200 anos, né? Porque é o medo, porque né? Assim, ó, o Abelzinho, como ele falou mesmo, ele teve que crescer muito rápido,
né? Pros irmãos, né? Então eu acho assim que... Mas se eu me for, ela vai ficar bem em boas mãos. Com certeza, né, Bel? Com certeza. Já está. Claro, Sempre esteve. já está. mas é- Sim. Não, quando a mãe partiu. Não, Gil. Sempre esteve, já está. Mas eu acho que é isso aí, né? A nossa conversa que a gente tinha, né? Esse bate-papo tá aí. Eu gostei muito de conversar com vocês, de fazer até as pessoas conhecer um pouquinho, né? Da história de vocês, né? E outro dia a gente, quem sabe, voltamos, né? De volta a conversar mais um pouquinho, explicar um pouquinho mais da PAI, da vida da gente, né? Mas muito obrigado, Vera, por estar aqui com Nossa. nós hoje. Foi um prazer enorme, né? Reviver, né, um pouquinho dessa história tua. E que eu digo para todo mundo, foi um exemplo para mim também. Obrigado, Abel, por tu estar aqui. Obrigado por fazer parte da história da PAI também, né? E que continue, assim, sendo essa pessoa boa, do bem, né? Que ajuda, né? E fazendo sempre o bem sem olhar a quem. Eu sei que tu é bem assim, né? E continue nos auxiliando. Então, muito obrigado mesmo. Tamo junto. Tamo junto. E aí, Verinha, muito obrigada mesmo, né? Ó, Eu só tenho a agradecer, né? Que nem tem uma música, né? Que eu falei, todas as coisas cooperam para o bem. com certeza.